Estamos desejando uma excelente noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os senhores e senhoras. Estamos iniciando mais uma série especial nossa da programação chamada Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica. Temos também a nossa devocional da fé, a devocional da família, todas as semanas, de segunda, sempre na segunda, na quinta-feira, no sábado, sempre após as 19 horas, você está recebendo um vídeo maravilhoso na íntegra, com estudo bíblico, uma devocional ou uma devocional da família, estudos maravilhosos que vai trazer renovação, vai trazer edificação para a sua família, para a sua vida e vai e vai edificar cada vez mais a sua fé. Esse é o nosso principal objetivo, é trazer fortalecimento e edificação para a sua fé nos dias atuais. Hoje nós vamos abordar dentro da nossa série especial o quarto estudo que fala sobre os filhos como herança de Deus. A nossa série especial vai no quarto estudo, valorizando a família cristã. Hoje o estudo está pautado, embasado sobre o livro de Salmos 127:3, que fala os filhos como herança de Deus. Aí diz assim, o texto base, Salmos 127:3. A gente vai deixar para fazer a nossa oração no final e vamos dar sequência ao nosso estudo, que diz assim, Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor, e é o fruto do ventre do seu galardão. Aí diz assim, o Salmo 127 é atribuído a Salomão e tem um tom profundamente reflexivo sobre a vida, sobre o trabalho e sobre a família. Em meio a uma cultura onde os filhos muitas das vezes são vistos como encargos ou problemas, a palavra de Deus, o livro sagrado, reafirma seu valor é eterno. Aí diz assim: os filhos são herança do Senhor sempre e será sempre e eternamente. Os filhos são herança do Senhor, tanto para os dias atuais, no presente, como no passado e como foi no futuro, será eternamente. O significado de herança do Senhor significa, no hebraico, diz assim: é, é uma recompensa de Deus, que Deus dá. Aí no hebraico diz assim: Nachate, Liolak, aí Nayala, Uiru e Uiruá, tudo esses nomes aqui, na Achalte, o Eloak e na Nayala, o Iruak, todos esses nomes significa em hebraico, significa herança. Refere-se a um precioso, algo dado por Deus, não conquistado por esforços humanos. Mostra que os filhos são uma propriedade dos pais, mas um presente confiado por Deus. A reflexão nossa aqui que nós colocamos aqui diz assim, o livro de Gênesis 33:5 diz assim: são os filhos de Deus, graciosamente deu ao teus servos. Gênesis 33:5. Salmo 113, versículo 9 diz assim: faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Aplicação prática diz assim: não devemos tratar os filhos como os nossos, mas como uma vida emprestada por Deus, com uma missão de guiá-los sempre ao Senhor. Agora vamos estudar agora os frutos do ventre, bênçãos e responsabilidades. Diz assim, entendimento do termo.
Diz assim: fruto do ventre, enfatiza o valor da vida desde o ventre materno. A criança não é um acontecido, mas parte do plano soberano de Deus. Olha que maravilha! Aí, alguns exemplos bíblicos que colocamos aqui, ó, diz o livro de Jeremias. Livro de Jeremias, vamos ver aqui o capítulo. Jeremias, no capítulo 1:5, diz assim: antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Salmos, outro versículo que diz assim, Salmo 139, no capítulo 13 ao 16, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste do ventre da minha mãe. 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 15 diz assim, versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido nas profundezas da terra. 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim, quando nenhum deles havia ainda. Pronto, esse versículo maravilhoso que diz Salmo 139, do 13 ao 16. Agora a gente vai ver uma reflexão e uma aplicação para os pais cristãos nos dias atuais. A gente colocou duas observações, diz assim: esse texto revela a profunda ação e cuidado de Deus na formação de cada pessoa, desde o ventre materno. Cada filho é obra-prima de Deus, planejado com detalhe e muito amor. Lição prática para os pais. Colocamos 4 lições práticas, diz assim: reconhecer que cada criança é criada de forma única e maravilhosa por Deus. Aí diz 2, valorizar a vida desde a concepção, respeitando o plano divino para cada filho. 3 diz assim: encorajar os filhos a se verem como preciosos, amados por Deus sempre. 4 diz assim: cultivar gratidão e reverência pela vida dada por Deus. Diz assim: os pais cristãos devem educar seus filhos para que eles entendam o valor e o propósito de sua existência aos olhos de Deus sempre. Outro ponto agora do nosso estudo que fala sobre educar para o reino é um chamado dos pais. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí colocamos 2 pontos aqui de observação, diz assim: a herança deve ser bem administrada. 2, os filhos precisam ser disciplinados e não apenas guiados. Aí nós colocamos aqui, para embasar o nosso estudo, 10 pontos de responsabilidade dos pais cristãos para os dias atuais. Diz o primeiro ponto: ensinar a palavra de Deus para os filhos. Olha que maravilha! Aí fala o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7 diz assim: tu as inculcarás o teu filho, deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Os pais devem instruir seus filhos diariamente na palavra de Deus, não apenas só na igreja, mas no lar, na sua residência, na sua casa sempre. Aí 2.2 diz assim: ponto 2 das 10 responsabilidades dos pais cristãos. Aí ponto, ore pelos filhos.
Diz assim, Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E os pais cristãos devem interceder pelos filhos com constância, cobrindo suas vidas espiritualmente, diariamente, momentaneamente, todos os momentos da sua vida. Tem que interceder pelos seus filhos. Ponto 3, dá exemplo de vida cristã. Diz assim: sedes imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Diz assim: o exemplo fala mais alto do que as palavras. Os filhos aprendem o que vê dos pais. Ponto 4 do nosso estudo diz assim: disciplinar os filhos com amor. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, versículo 24. A disciplina bíblica forma o caráter. Deve ser feita com equilíbrio, firmeza e muito amor, continuamente nos dias de sua vida. Ponto 5 do nosso estudo fala amar incondicionalmente o seu filho. 1 Coríntios 13, capítulo 4, ao versículo 7, diz assim: o amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se envaidece. 5 diz assim: não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se espera, não se ressente do mal. Estudo maravilhoso que vai trazer edificação e renovo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, para os seus filhos. Versículo 6 diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí diz assim, o resumo final diz assim: os filhos precisam saber que são amados pelos pais, mesmo quando erram. Isso gera segurança emocional e espiritual para a amplitude da família com relação aos filhos. Ponto 6 do nosso estudo: prover o sustento e o cuidado. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. É pior do que os descrentes. Prover não é só dar comida e roupa, mas atenção, proteção e apoio emocional. 7.7 diz assim: corrigir o caminho dos filhos. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Educar e guiar na direção certa, correta, com firmeza e paciência, sempre mostrando os preceitos, as vontades do Senhor para a sua vida. 8 diz assim: cultivar o lar cristão. Josué 24:15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa deve ser um ambiente onde Cristo é honrado com louvor, com oração e paz na amplitude do lar. 9 diz assim: incentivar o chamado e os dons dos filhos sempre. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Os pais devem ajudar os filhos a descobrir e desenvolver seus talentos espirituais na vida. O estudo, o ponto 10 do nosso estudo diz assim: preparados para o mundo e para o céu, para a vida congregacional. E estudo maravilhoso que vai trazer edificação, vai trazer mais renovação para a sua vida. Aí, continuando, diz assim, João 17:15 diz assim:
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Criar os filhos para serem sal e luz do mundo, sem se conformar com ele, mas buscando sempre, cotidianamente e momentaneamente, o reino de Deus para as suas vidas. Aí agora vamos para outro ponto de estudo que diz combatendo a cultura que desvaloriza os filhos. Diz assim: o mundo atual ensina que os filhos atrapalham as suas carreiras, a sua liberdade, as suas finanças. Mas a Bíblia ensina que os filhos são galardão, são prêmios, são recompensa vindo do Senhor Deus. Precisamos restaurar esses pontos, essa cultura, essa desvalorização referente aos filhos. A visão espiritual da paternidade e maternidade, o compromisso de formar discípulos na sua própria casa, na nossa própria casa. Diz assim, o Salmo 127, 3 diz assim, nos lembra que ter filho não é apenas um evento biológico ou social, mas é um ato sagrado, vindo do céu, vindo de Deus, e é uma benção e uma missão para a nossa vida. Aí diz assim, os filhos são herança de Deus. Aí diz outro ponto que diz assim, cada filho e único, cada filho é único e tem um propósito divino para a sua vida. Educar os filhos é uma missão espiritual e não só humana, não só da gente. O lar cristão deve ser um centro de discipulado, de ensinamento da palavra de Deus para a vida dos filhos. Diz assim, o Salmo 127, 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Glória a Jesus por esse maravilhoso ensino. E nós falamos aí, esse estudo maravilhoso, ele aborda aí diversos pontos maravilhosos, edificantes, que vai trazer renovo, que vai trazer mais fortalecimento, mais conhecimento com relação aos filhos como herança de Deus para a nossa vida. Trouxe vários pontos aí que traz renovação, traz reflexão para a nossa vida, a questão da responsabilidade referente à herança que Deus coloca na nossa mão, que são os filhos, a questão, o modo de criação, o modo de tratar, o modo de educar os filhos, e sempre voltado no contexto da palavra de Deus, na vontade do Senhor, para com a vida deles e para com a nossa vida também. Eis que os filhos são herança do seu, fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127, 3. E a gente viu aí alguns pontos, aí 10 pontos maravilhosos. A gente viu 10 pontos maravilhosos, onde a gente vê as responsabilidades dos pais cristãos nos dias atuais. A gente viu aí o ponto onde ensinar a palavra de Deus sempre. A gente viu outro ponto aí que fala também orar pelos filhos, dar exemplo de vida cristã no dia a dia. 4 diz assim, disciplinar com amor, amor incondicional sempre para com os filhos. E vimos também o prover do sustento e cuidar dos filhos com relação aos pais, ao pai e à mãe. Corrigir o caminho dos filhos sempre. Cultivar o lar cristão sempre. Incentivar o chamado e os dons dos filhos sempre. A gente vê preparar os filhos para o mundo atual e também para o mundo celestial, a questão a santificação referente à palavra de Deus, caminhos do Senhor, a importância de cada ponto desse nós aprendemos hoje. E a partir de agora, nossa reflexão, vamos dizer, o nosso entender, a partir de hoje, a gente vê a importância referente aos filhos
porque eles são herança do Senhor para com a nossa vida. E a gente vai concluir o nosso estudo. Estamos concluindo o quarto estudo da nossa série pessoal, valorizando a família cristã, os filhos como herança de Deus. E esse ensino maravilhoso, transformador, esse ensino edificante, vai promover na sua amplitude da sua família com relação aos seus filhos, vai trazer renovação, vai trazer edificação, fortalecimento, vai trazer uma reflexão diferente no contexto dos filhos como herança de Deus para a sua vida. E a gente vai concluir o nosso estudo e que diz assim: Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ver os nossos filhos como tu vês, Senhor. Presentes valioso, herança, Senhor, do céu para a nossa vida, Senhor. Senhor, dai-nos sabedoria para educá-los sempre nos teus caminhos, Senhor. Educar, Senhor, com amor, guiá-los sempre, Senhor, em direção à tua graça. Senhor, que a nossa família, os nossos filhos sempre glorifique, Senhor, o teu nome, glorifique ao Senhor sempre. Senhor, nos ensina cada vez mais, Senhor, a cultivar o nosso lar, Senhor, na amplitude do Senhor. Senhor, nos provém, Senhor, os nossos sustentos dos nossos filhos sempre. Senhor, nos ensina a corrigir, Senhor, os nossos filhos sempre, a cultivar, Senhor, o nosso lar como lar de edificação e modelo no Senhor. Senhor, dá-nos exemplo também de vida, Senhor. Vida alicerçada na tua palavra, vida cristã renovada, exemplos de filho renovado. Também nos ajuda, Senhor, a discipliná-lo e exemplificá-lo, Senhor, sempre no amor do Senhor, o amor incondicional do Senhor. E também nos ensina a amar, Senhor, amar a eles, a cada um deles, no amor incondicional do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, esse ensino tão edificante para a nossa vida, Senhor. Que o reconhecimento dos nossos filhos, Senhor, na amplitude da nossa família, Senhor, venha sempre existir, tanto para mim como para minha esposa, como para mim também, para que sempre a gente aprenda a valorizar os nossos filhos, Senhor, e aprendamos também a encorajar eles, Senhor, com relação ao mundo e com relação aos preceitos, à vontade do Senhor. E, Senhor, e também cultivar a gratidão e a referência ao Senhor sempre, para com a vida deles e para com a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, que sempre a gente venha olhar os nossos filhos como herança do Senhor e venham também, Senhor, discipliná-los na tua, na tua formação, no teu preceito, na tua vontade, no teu amor, na tua sabedoria, na tua bondade, na tua riqueza, Senhor, espiritual, a riqueza espiritual do Senhor. Que esses preceitos, Senhor, de ensinamentos venham estar sempre na nossa vida, tanto na minha vida, Senhor, como pai, como na vida da minha esposa, Senhor. Para que a gente venha olhar os nossos filhos, Senhor, sempre como herança do nosso Deus, Senhor, uma herança do Senhor Deus para com a nossa vida. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse estudo tão maravilhoso e edificante, Senhor, que vai trazer renovo, vai trazer mais edificação, vai trazer mais renovação, Senhor, na amplitude das famílias com relação à formação, criação e referente aos filhos, Senhor. Vai trazer mais sensibilidade, tanto dos pais, tanto dos filhos para com os pais, Senhor. Porque mostra e reflete, Senhor, o caráter do Senhor e mostra também a tua bondade, a tua graça sobre as famílias, Senhor. Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. E pedimos agora aqui, Senhor, uma bênção especial, Senhor,
para todas as famílias cristãs, na amplitude referente aos filhos como herança do Senhor. Que todos os pais, as mães, Senhor, na amplitude cristã, congregacional, venham também ver os seus filhos como herança de Deus, tanto cuidá-los, exemplificá-los, tratá-los dignamente, mostrar, Senhor, o caminho do Senhor sempre e valorizar, Senhor, cada vez mais na amplitude da família, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos em nome de Jesus por essa maravilha, Senhor, em nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Amém, Jesus.